Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Falando de Períneo. Nós estamos no mês de novembro, não poderia então fugir do assunto que é o Novembro Azul, né, que é o mês dedicado ao câncer de próstata. Segundo os dados do INCA, pessoal, o câncer de próstata é o câncer mais comum entre os homens, certo? E ele é a causa de morte de 28,6% dos homens. E para conversar comigo, eu trouxe o urologista, Dr. Sátiro Neto, a qual eu vou apresentar agora. Dr. Sátiro, ele atua nas áreas de endourologia, cirurgia laparoscópica, é membro da equipe de uro-oncologia da Liga contra o Câncer do RN. Doutor, obrigado por ter aceito o meu convite. Obrigado eu, foi ótimo o convite. A pergunta que sempre chega, doutor, primeiro, afinal de contas, o que é a próstata? Muito bem, vamos começar pelo começo, então. Isso. Né? Bom, a próstata é uma glândula, né, que faz parte do trato genital masculino. E é uma glândula pequenininha que fica ali repousada no assoalho pélvico, bem em contato íntimo com o reto, logo abaixo da bexiga. Portanto, né, bem próximo ali do períneo. Sim. Tem várias funções, não sei se você quer que a gente converse sobre isso agora. Qual é a função da próstata, né? sim. A próstata ela tem algumas funções, como, por exemplo, produzir o líquido seminal, o esperma. Sim. Né? Produz mais de 50%, talvez até 60% desse líquido. Tem também uma função na ejaculação, na propulsão desse líquido, né, para o meio externo. Uhum. Também participa com alguma, não é o principal, mas também participa na continência. Certo. E na produção de algumas enzimas, como por exemplo o PSA, né, que certamente a gente vai conversar sobre ele hoje à noite. Vamos sim, vamos falar quando a gente falar dos exames. Perfeito. Certo? Então, pessoal, eu fiz aqui um compilado das perguntas que chegaram até a mim hoje, quando eu solicitei lá, que eu conversei com vocês no Instagram, e a gente vai respondendo então aqui ao longo desse bate-papo. Então, a gente começou falando o que é a próstata, que eu acho que é o principal para todo mundo entender, né, não, doutor? Sim, sim. E aí, uma pergunta que chegou também interessante. É verdade que a próstata ela não para de crescer ao longo dos anos? É verdade, mas não é uma verdade absoluta, né? Por que eu estou falando isso? Porque você pode pegar, a partir dos 40 anos, a próstata ela tem uma tendência a começar a crescer um pouquinho. Isso faz parte do envelhecimento masculino. Mas eu posso pegar, por exemplo, um homem com 80 anos e ter uma próstata de tamanho praticamente normal. Né? Uma próstata de tamanho normal, só para a gente situar, teria ali em torno de 30 gramas, até 30 gramas. Certo. Então eu posso pegar um homem com 80 anos de idade com uma próstata de 35 gramas, 40 gramas. E eu posso ter um homem com 50 anos de idade com uma próstata de 60 gramas. Entendi. Então sim, ela cresce, mas essa velocidade de crescimento ao longo da vida, ela não é igual para todo indivíduo. Entendi. Depende de cada organismo. Depende de cada organismo, exatamente. Certo. E aí, qual é a faixa etária, então, que deve se iniciar essa investigação, doutor, sobre o câncer de próstata? Para o câncer de próstata específico. Perfeito. População geral, a partir de 50 anos de idade, todos devem fazer os exames. E para alguns públicos, a partir dos 45. Quais seriam esses públicos? Negros. Negros têm um risco maior de câncer de próstata. Obesos. Tá? E aqueles que têm o risco familiar, quer dizer, meu pai teve câncer de próstata, eu tenho um irmão que teve, meu tio teve, né? Essas pessoas, então, resumindo, negros, obesos e pessoas com histórico familiar, eles devem começar aos 45 anos, 5 anos antes do que a população geral. Entendi. Quais os fatores de risco para o câncer de próstata? Não existe, eu gosto de brincar, dizer que ser homem, né, ter próstata. O câncer de próstata, ele não tem nenhum fator específico, né, por exemplo, fumar, né, fumar é ruim para tudo, né? Inclusive para próstata, mas não tem nenhum fator de risco específico, né, como você falou, fumar é muito ruim para laringe, pulmão, a gente não tem algum fator que a gente possa especificamente evitar para o câncer de próstata. A gente costuma dizer que para tentar prevenir, são hábitos de vida saudáveis, né? Fazer exercício físico, se alimentar bem, manter o peso, mas não tem nenhum fator específico, não. E existe alguma expectativa, por exemplo, daqui a tantos anos, tanta porcentagem de homens vão ter câncer de próstata? A gente estima que 15% dos homens, ao longo da vida, vão desenvolver câncer de próstata. Né? No Brasil, a gente está estimando, deve fechar o ano aí em torno de 65, 70 mil casos diagnosticados esse ano.
No Brasil inteiro. No Brasil. Entendi. No Brasil. Certo. E aí, em relação aos exames, doutor, que a gente já falou, vai falar agora do PSA, mas também tem o toque retal. Ele realmente é necessário? Muito necessário. O PSA ele é importante, é uma triagem, né? O PSA é uma dosagem que a gente faz no sangue e ajuda a gente a triar uma possibilidade ali, uma suspeita, né, de câncer de próstata. Mas não é o suficiente para a gente dizer que o homem está bem. Quer dizer, tem muito paciente que chega para mim e fala assim, doutor, meu PSA deu bom, né? Então não precisa fazer o toque esse ano, né? Não é assim. É um bom sinal, claro. Não estou com PSA normal, é um ótimo sinal. Mas não é suficiente, porque muitas vezes o paciente pode ter um nódulo na próstata e o seu PSA ainda está naquela janela de normalidade. Então, o toque ele é essencial, né? É no máximo desconfortável, né? É rápido. Não é nada tabu, que precisa. Né? Que eu acho que a gente devia quebrar, né? Estamos quebrando, né? Graças a Deus. Estamos quebrando. Hoje a gente já tem uma resistência muito menor, muito menor. Ainda acontece, mas muito menor. Pois é, pessoal, não tenham medo, não é nada que vai mexer com a sua masculinidade, pelo amor de Deus. Isso é um pensamento muito retrógrado, né, doutor? Exato. A gente precisa e é necessário, como o doutor acabou de explicar. Então, não tenha medo, façam quando for necessário. Exato. Certo? Então, aí tem o toque retal, tem o PSA. Existe algum outro exame que possa ser feito? Como screening, como rotina para a população, isso tem que ser feito uma vez por ano, a partir dos 50 anos de idade. E para aqueles grupos que eu já falei, a partir dos 45. Então, o homem, na sua rotina, ele vai fazer uma vez por ano o exame do PSA e o toque. As duas coisas estão normais, ele não precisa fazer mais nada. Houve alguma alteração dentro disso aí, um PSA elevou, ou foi identificado algum nódulo, né, no toque. Aí a gente vai aprofundar essa investigação com ressonância, né, talvez até dependendo do que a gente encontra, até mesmo a biópsia, que é quem vai, de fato, dar o diagnóstico. Entendi. Né? Porque o PSA, por exemplo, ele pode elevar e não ser um câncer de próstata. Pode ser uma infecção na próstata, pode ser o crescimento, uma prostatite, pode ser o crescimento natural da próstata, né? Quanto maior a próstata, um pouquinho mais de PSA ela vai produzir, né? Então, esse crescimento seria, então, como é que vai diferenciar, então, se é uma hiperplasia benigna da próstata, que é esse crescimento, né, do câncer de próstata? Perfeito. É um pouco complexo, mas vamos lá. A próstata, a gente, como eu falei, né, quanto maior a próstata, mais ela vai produzir PSA. Então, a gente tem alguns cálculos para tentar identificar se aquilo seria, aquele valor de PSA que está sendo encontrado, ele é compatível com aquele crescimento. A gente tem alguns cálculos, né, que a gente chama de densidade. Né? Certo. Quanto de PSA cada grama de próstata está produzindo. Então, a gente já consegue fazer um cálculo para também até diminuir o número de biópsia desnecessária que eventualmente a gente possa pedir. Né? E a ressonância também, nos últimos anos, vem ajudando muita gente. Entendi. Está cada vez mais assertivo esse uso da ressonância para identificar nódulo de próstata, já com uma suspeição para malignidade muito boa. Que bom, é bom saber, Isso. Tá vendo aí, pessoal? Exato. Não justifica usar para todo mundo. Sim, mas quando necessário ele é bem uma assertivo. ferramenta muito boa, muito boa. Entendi. Então, e aí, doutor, quais seriam, então, os sintomas do câncer de próstata? Ótima pergunta também. Quais são os sintomas do câncer de próstata? Nenhum. Aí que mora o perigo. O perigo, né? Porque se você esperar surgir alguma coisa, é porque tua chance já diminuiu. Quando tem sintoma, então é porque já o prognóstico é mais reservado. É porque a coisa já não está numa fase tão inicial. Repito, sinais e sintomas do câncer de próstata, 0. Você não vai sentir nada. Na fase inicial, que é a fase onde a gente tem uma chance incrível para tratar, o paciente não vai sentir nada. Doutor, mas eu sinto o quê? O que é que pode vir a sentir? Dificuldade para urinar, sangramento na urina, dor perineal, né? Aí, a depender do estadiamento dessa doença, pode ter dor óssea, né? Porque um dos primeiros focos, um dos primeiros sítios para onde o câncer de próstata espalha é para o osso. A metástase. Uma metástase, exatamente. Entendi. Então, isso é bastante... Vai depender da situação que o paciente se encontra.
Ou né? seja, pessoal, não esperem Não aparecer nenhum sintoma. Façam os exames de rotina, como o doutor falou, naquele grupo de risco dos negros, homens, casos na família e obesos a partir dos 45 e população geral a partir dos 50 anos. 50 anos. Visitem seus urologistas aí uma vez por ano, pelo menos, né? Uma vez por ano é suficiente. Certo. E aí, beleza. Perguntei já qual a diferença da hiperplasia. E aí, foi diagnosticado com câncer. Estou com câncer de próstata. Quais os primeiros passos que a gente vai tomar, doutor? Perfeito. Uma vez diagnosticado o câncer de próstata, a primeira coisa a se fazer é, como eu falei, estadiar a doença. Quer dizer, em que nível está essa doença, né? Tá inicial? Tá inicial, beleza. Então, vamos planejar o tratamento. Não tá tão inicial assim, tá localmente avançada, né? Localmente avançada a gente fala que é aquela doença que tá ali na próstata, mas já pegou uma querendo sair ali, né? Já saiu ali, tá na vizinhança, já invadiu a vizinhança, mas ainda está localizada ali, próxima à próstata, né? Seria localmente avançada, e aquela doença avançada que já deu metástase. Então, deu o diagnóstico, a gente vai identificar em que fase o paciente está e vai dar o tratamento. Sempre tem tratamento, né? Mas o tratamento curativo está direcionado para esses pacientes que têm a doença localizada dentro da próstata. Certo. E aí, quais então os tipos de tratamento a depender do estadiamento? Vamos lá. Para a fase inicial, a gente teria cirurgia para tirar a próstata inteira, né? A famosa prostatectomia radical. Ou a radioterapia, tá? Certo. São 2 tratamentos curativos, né? E que cada um tem suas vantagens, né? Cada um tem suas peculiaridades, suas desvantagens, seus efeitos, né? Vamos dizer assim, não desejados, né? Para aqueles pacientes com doença localmente avançada, eles ainda podem ser candidatos à cirurgia, mas normalmente já combina com a radioterapia para poder ter um resultado melhor. E os pacientes com doença avançada, normalmente é algum tratamento para fazer com que a doença não avance, para dar aquela congelada, vamos dizer assim, na doença. Entendi. Né? Entendi, sim. E aí, doutor, falando das cirurgias, então, que eu acho que é o maior medo dos homens quando falam em cirurgia na retirada da próstata, são as consequências dessa cirurgia. Quais seriam elas? A mais indesejada, a mais temida é a impotência, é uma realidade, né? A gente não pode, hoje em dia, operar um paciente prometendo para ele que ele não vai ficar. Ele tem que saber que é uma possibilidade, que pode ficar, pode não ficar. Principalmente, doutor, que eu vejo muito no consultório, às vezes os pacientes ficam bem tristes por conta da disfunção erétil, mas quando você pergunta a história pregressa dele, geralmente eles já apresentavam a disfunção erétil anterior à cirurgia. Né? Então, nesses casos, também é pior um pouquinho, né? Claro. E isso é interessantíssimo, Luana, você falar, porque a gente tem que ter esse cuidado de investigar isso no paciente. A gente tem, inclusive, questionários específicos para isso, né? Para ver em que situação de performance sexual ele está antes do procedimento, até para poder medir, né? Ter alguma métrica de quanto ele foi afetado. Entendi. É porque muitas vezes o paciente até quer se justificar, né? Isso. Foi operado e quer justificar um efeito não desejado e tudo. Mas é uma realidade, né? Acontece, a gente não pode negar isso. Acontece. E além da disfunção erétil? Incontinência urinária. Seriam os 2 principais efeitos, consequências, né, do tratamento da prostatectomia radical. Entendi. Que eu digo aos pacientes sempre, eu acho que é o preço, né, para você se manter vivo, né? Junto à sua família, né? Então... E a cirurgia aberta ou a cirurgia por videolaparoscopia ou a robótica, elas têm alguma diferença em relação a essas consequências? A gente vê que tem uma pressão importantíssima hoje, não só da sociedade, mas da própria indústria, né? Querendo vender cada vez mais tecnologia, né? O que é que a gente percebe? Cirurgia aberta, cirurgia laparoscópica, cirurgia robótica. Eu costumo comparar com um avião. Você tem um avião bem simples, um avião intermediário, um avião ultra tecnológico. Você vai fazer o voo mais seguro em qual dos 3? No que tiver o piloto mais experiente. Né? Não adianta você pegar um piloto com poucas horas de voo, colocar num avião super incrível, mas ele não tem experiência. Entendi. Né?
Então, a cirurgia, ela é muito isso. A laparoscopia, ela vai depender de quem está operando. O robô vai depender de quem está operando o robô. O robô, ele não é sozinho. Não é uma inteligência artificial. Tem uma pessoa ali que está pilotando esse robô. E isso é muito real, gente, que ele está falando, porque na minha prática clínica, eu atuo há quase 15 anos com a fisioterapia pélvica, doutor, e assim, eu recebo pacientes que foram para São Paulo para fazer a cirurgia de robótica, porque é melhor, e aí acontece que as consequências ou são as mesmas, ou eu estou com um paciente agora que ele fez a cirurgia por robótica, mas ele teve uma complicação, perfuração de bexiga, enfim. Então, depende, como o doutor falou, do piloto. Do piloto. Depende muito de quem tá manuseando quem vai fazer essa cirurgia. Exatamente. Né? Então, as consequências são as mesmas e vai depender, então, do manuseio, da prática. Da prática de quem está pilotando. De quem está pilotando. Muito boa essa sua colocação, doutor. Eu vou usar com meus pacientes Use. agora. Certo. E o tratamento pós-cirúrgico? Fiz a cirurgia, e aí o que acontece agora? Vamos lá, e aí fez a cirurgia, vamos ver o resultado dessa biópsia, né? Se a cirurgia de fato foi curativa, né? A gente só vai ter certeza com o resultado dessa biópsia. Sendo curativa, começa o período de reabilitação e de vigilância, né? Para eventuais retornos, vamos dizer assim, da doença, né? A gente costuma fazer aquele primeiro retorno da cirurgia por volta ali de 10, 15 dias, né? Para tirar a sonda. Sim, porque tem isso, né? O paciente fica com a sonda, né? Fica. Porque quando você tira a próstata ela faz parte ali do canal uretral. Então, vai ficar uma falha ali, né? Entre a bexiga e a uretra. Então, a gente faz uma anastomose. Na medicina, a gente chama de anastomose, que é ligar, né? Aqueles dois caninhos ali que estão afastados. A gente faz aquela costura ali. Então, essa anastomose, ela precisa ficar protegida por volta de 10, 15 dias. E a sonda é quem dá essa garantia pra gente. Retirou a sonda e aí... Retirou a sonda e aí vamos ver como é que fica. Tem paciente que pode não ter perda nenhuma, né? Perda urinária que eu tô falando. Sim. Outros vão ter. É natural que no início tenha alguma coisa. E aí já começa o papel da reabilitação, né? Quanto mais precoce, melhor. Isso. E é isso que eu queria deixar de recado para vocês também. A gente vê muito no consultório, doutor, aqueles pacientes que chegam recém-operados, tirou a sonda, depois que recebe a liberação médica, já iniciar a fisioterapia, eles têm um resultado muito mais, claro, mais promissor do que aqueles que demoram muito. E ainda mais, doutor, aqueles que, a depender de cada caso, tem pacientes que podem fazer o pré-operatório, né? E esses pacientes também que fazem o pré-operatório também têm um resultado muito mais satisfatório do que aqueles pacientes que só fazem no pós-operatório. Isso não sou eu que estou falando, isso já os artigos científicos já comprovam essa questão do pré-operatório, né? Porque a gente tem a imaginação de que o homem tem um controle melhor do assoalho pélvico do que a mulher, né? Pela questão do xixi, quando termina do xixi, ele vai contraindo e contraindo até sair a última gotinha, sempre aquela última gotinha. A mulher não, a mulher senta, faz xixi, terminou, já passa o papel, levanta e vai embora. Então, a gente tem essa falsa impressão de que os homens têm um controle maior, mas quando a gente vai avaliar, não. Tem uns, obviamente, que vão ter um controle muito bom, mas a maioria não tem. Então, quando a gente faz esse trabalho do pré-operatório, é muito mais promissor, assim, os resultados. Os resultados. Exatamente. E aí, doutor, aproveitando que o senhor está aqui, que a gente está falando do Novembro Azul, mas também vamos falar o que um urologista faz além da próstata. Perfeito. É um médico só do homem, né? O urologista, ele é médico do trato urinário. Portanto, rins, ureteres, né? Bexiga. E médico também do trato genital masculino. Próstata, pênis, testículos. Então, é um médico que atende a homens e mulheres, porque todo mundo tem rim, todo mundo tem bexiga, todo mundo tem ureter. Exatamente. Então, isso é interessante você perguntar, porque muita gente acha que o urologista é o médico do homem, assim como a ginecologista é o médico da mulher. Né? E não é o caso. A gente tem uma parcela de paciente do sexo feminino bem considerável. Exatamente. E aí, doutor, uma pergunta que eu esqueci de fazer no início e vou fazer agora, que é da sua formação. Endourologia. O que uma endourologia faz? Endurologia nada mais é do que a urologia endoscópica.
E hoje em dia, a urologia moderna está muito pautada na endoscopia, né? Outros tratamentos que no passado eram feitos abertos, né, com corte na barriga, hoje em dia a gente não faz mais. Então, cálculos renais, cálculos ureterais, algumas cirurgias de próstata, cirurgias de bexiga, tudo isso hoje em dia a gente consegue fazer sem cortar o paciente. Tudo Entendi. pela uretra, microcâmerazinha pela uretra. Seriam procedimentos minimamente invasivos. Minimamente invasivos, exatamente. Certo. Hoje é o dia a dia Seria da um urologia. tratamento para hiperplasia, por exemplo, existe uma próstata que está muito crescida, tem ali aquela compressão da uretra, está impedindo o paciente de fazer xixi. Seria essa uma aplicação? Uma delas que a gente chama de ressecção transuretral da próstata. A próstata, quando ela cresce, ela também cresce não só para fora, vamos dizer assim, né, no seu diâmetro, mas ela vai crescer também estrangulando, vamos dizer assim, aquela passagem do xixi ali. Então, aquela passagem ela vai ficando cada vez menor e vai dificultando a passagem do xixi. Então, através de uma ressecção transuretral, quer dizer, através da uretra, eu consigo abrir aquela passagem, né? Fazer essa descompressão. Isso, através da próstata, através no miolo da próstata. Eu gosto de comparar com o pão francês. Sabe quando você pega o pão francês, você tira o miolo, deixa só a casca, pronto. Sim. Então, a próstata, ela fica lá, no cantinho que ela tá, sendo que você, através da uretra, vai lá e tira aquele miolo dela, deixando que aquela passagem fique mais larga e o paciente volte a urinar bem. Entendi. É uma das cirurgias endurológicas, vamos dizer assim. Né, que a gente atua. Doutor, vamos voltar só no pós-cirúrgico da próstata, da retirada da próstata, na verdade, que aí retira também as vesículas seminais. Sim, sim. E aí, como é que fica a ejaculação desse paciente? Não fica. Não tem ejaculação, né? O nome da cirurgia, bem especificamente falando, seria próstatovesiculectomia radical. Então, sai próstata, saem as duas vesículas seminais também, né? As vesículas seminais, para quem não sabe, né, são o local onde se armazena o sêmen. A vesícula seminal também produz um pouco, uma parcela, uns 30% a 40% do volume do líquido seminal. E uma vez que a gente tira as vesículas e a próstata, né, então esse paciente ele não produz mais líquido seminal. Os testículos produzem ali coisa de até 5% do volume seminal, mas isso dentro do global é irrisório. Entendi. Né? Tem alguns pacientes que falam pra gente, eu tenho 2, na verdade, que falam isso, que ainda ejaculam, né? Talvez produzam algum líquido ali na região da uretra. Talvez, então não sei se de repente também confunde com o líquido da parceira, né? Sim. Mas, enfim, pragmaticamente, anatomicamente falando, né? Não é para acontecer, não. Entendi. Mas aí a sensação do orgasmo, uma vez que ele recupere essa função erétil, a sensação do orgasmo ele vai ter. A mesma. Entendi. Né? Seria aquele prazer seco, vamos dizer assim. Certo. Né? E aí a gente conversou semana passada com Natália, que é fisioterapeuta, que foi ela quem indicou o senhor, e a gente falou justamente da reabilitação e como é interessante quando os homens eles começam a descobrir outras formas de prazer em relação ao pênis, né? E a relação dele com o pênis, porque eles começam, dos tratamentos da fisioterapia, a gente estimular essa manipulação para ativar a circulação e tudo mais. E eles têm a sensação do orgasmo, mesmo o pênis não tendo ereto. Exato, né? Não exatamente, sendo ereto. Exato. Porque não tá relacionado com ereção necessariamente, mas com estímulo, né? Mas aí eles só descobrem agora, depois de uma vida inteira. Exatamente, eles só descobrem agora. E aí eu vou falar um pouquinho da fisioterapia, então. Depois, então, que o paciente chegou, foi liberado pelo médico, a gente vai fazer a avaliação desse paciente, fazer a avaliação da função muscular dele, aplicar o questionário da função sexual, para a gente estar avaliando o início, o meio e o fim do tratamento, né? Avaliar também a questão da incontinência urinária, não só com os questionários, mas também pelo uso de fraldas ou absorventes, seja o que ele está usando, né? Porque eu costumo falar muito, doutor, e a gente deixar muito claro também a expectativa do paciente, porque às vezes eles chegam para a gente querendo a cura total, né? Ficar 100% seco e 100% com a função sexual, quem não quer, né? Não é verdade? E a gente tem que ser muito real, porque tem alguns pacientes que a gente vai recuperar e outros não. E aí
Por que eu gosto de avaliar essa questão do uso de fraldas? Porque se é um paciente que chegou com 5, 6 fraldas e a gente, ao longo do tratamento, deixou ele com 2, é uma melhora. Fantástica. Não é? E aí a gente tem que deixar isso claro para o paciente, para não criar falsa expectativa e dizer assim, a fisioterapia não valeu de nada. Exato, exatamente. Então, é muita responsabilidade da gente, fisioterapeuta, dos colegas que estão aqui nos ouvindo, nos assistindo, aí a deixar isso bem claro para o paciente. E do tratamento em si, da fisioterapia, a gente vai fazer eletroestimulação, pode ser via anal, pode ser na região peniana, exercícios diversos a gente faz com eles, para fazer tanto aqui no consultório, quanto em casa, para manter essa rotina de exercícios que é importante, né? O ultrassom a gente usa também para estimular a circulação ali na região do pênis. E tem alguns estudos aí falando das ondas de choque, mas ainda são inconclusivos. Então, não é algo que a gente possa falar, dizer assim, funciona, né? Alguns homens estão respondendo, outros não. Então, vamos esperar aí sair mais estudos para a gente poder bater o martelo para dizer que realmente funciona, né? E aí, é importante manter a ingesta de líquido, eu falo com esses pacientes, porque eles acham que quanto menos líquido tomar, menos xixi ele vai perder, não se molhar, né? E aí pode acontecer uma infecção urinária, né? Enfim, e atrapalha até o tratamento, ao longo do tratamento. Então, precisa manter toda essa rotina que a gente consegue reabilitar, se não, como eu falei, se não 100%, mas pelo menos ali 70%, 80% a gente consegue reabilitar esses pacientes. Exatamente. Falando então agora, doutor, do pós-cirúrgico mais uma vez, para a gente acompanhar a evolução desse paciente, o PSA pós-cirúrgico, ele é importante? Muito importante e praticamente o único exame que a gente vai precisar fazer com frequência nesse paciente. Por quê? Porque como a gente já havia falado, né, a próstata ela produz essa enzima, o PSA, e quando surge um tumor na próstata, esse tumor ele começa a fazer rupturas, né, no tecido saudável, e esse PSA ele começa a, entre aspas, vazar em maior quantidade para a corrente sanguínea, né? Então, por isso que o PSA sobe. No momento que eu faço a cirurgia e tiro essa próstata, ou uma radioterapia e queimo essa próstata, a produção de PSA é para parar de acontecer. Então, no pós-operatório, quando o paciente volta para a gente ali, no primeiro momento a gente vai tirar ponto, tirar sonda, e com 30 dias com 30 dias de cirurgia, a gente pede para esse paciente voltar com o primeiro PSA. E a gente espera que esse PSA esteja zerado, 0,0 qualquer coisa. Exatamente. Significa que o tumor foi tirado totalmente e que, portanto, não circula PSA mais, né, no organismo daquele paciente. Se aquele paciente não tiver nenhuma recidiva, esse PSA ele vai permanecer zerado ao longo dos anos. Então, no primeiro momento, assim que a gente termina, né, tá no pós-operatório, ele vai fazer isso com 30 dias, o primeiro PSA, vai retornar para mim com mais de 90. No primeiro ano de cirurgia, ele vai retornar a cada 90 dias com um novo PSA, para a gente estar acompanhando. Fez um ano de cirurgia, né, primeiro aniversário, aí ele vai ficar voltando a cada 6 meses, até completar 3 anos de cirurgia. Com 3 anos de cirurgia, ele começa a voltar uma vez por ano. E aí esse acompanhamento, normalmente, oncologicamente falando, a gente faz até o 5º ano. Né? Mas você imagina que você está ali acompanhando o paciente que há 5 anos ele já virou da tua casa. Sim, né? Então, já sabe da rotina. Então tem um paciente que está comigo há bem mais que isso. Entendi. Talvez até 10, se fizer as contas, talvez. E se por um acaso esse PSA começar a se elevar depois de um tempo? Perfeito. É o primeiro sinal de que a doença deve estar voltando. Então, o PSA saiu do que a gente esperava, que seria o 0. Está na hora da gente ir atrás do foco. Pode ser um focozinho ali, no local, né? Se for um foco no sítio cirúrgico ali, a radioterapia vai resolver. Certo. Né? E se for um foco à distância, aí seria o caso da gente voltar para aquilo que eu falei, de algum tratamento sistêmico para tentar bloquear a evolução dessa doença, né? É interessante dizer hoje, assim, que o paciente, quando ele chega para a gente, né, e isso é até bom falar,
É lógico, é normal eu vou ficar bom, né? Eu vou morrer disso. E a gente vê que na fase inicial da doença a gente consegue curar até 95% dos pacientes. Mas mesmo aqueles que a gente não cura, com os tratamentos adequados, esses pacientes vivem bastante, né? Então, eu sempre falo, olha, não cura, mas trata. Sim. Né? Isso permite... Meu sogro, ele teve câncer de próstata e ele... Até uma pergunta que eu vou fazer para o senhor como, né, como leigo, vamos dizer assim. E ele já era cardíaco, pelo avançar da idade, então optou-se por não fazer a cirurgia e o médico falou para ele, seu Lorival, o senhor vai morrer com isso, não vai morrer disso. Perfeito. Né? E a opção para ele, doutor, foi além da quimioterapia, da radioterapia... Um bloqueio hormonal. Bloqueio hormonal. O que seria esse bloqueio hormonal? O homem, ele produz testosterona, né? Isso aqui nos faz homem, vamos dizer assim, né? A testosterona faz com que a gente tenha mais massa muscular, que a gente tenha mais força, na média, né? Mais força que as mulheres, que tenha a voz grossa, tenha mais pelo. A testosterona, ela acaba por alimentar o tumor. Entendi. Então, quando você está numa situação onde você não consegue curar, se você cortar o alimento do tumor, em tese vai parar de crescer. Eu digo em tese porque há alguns tumores que são mais chatinhos e que mesmo você bloqueando essa produção de testosterona, eles vão querer avançar. Mas a grande maioria respondem bem a esse bloqueio hormonal, que é o quê? Fazer alguma coisa para impedir que o organismo continue produzindo testosterona. Se não há testosterona, não tem alimento para o tumor. Entendi. E aí esse bloqueio ele pode ser através de medicação, né, oral ou injetável, ou mesmo que a gente fala da castração cirúrgica, que é você tirar do testículo aquela parte do testículo que é responsável pela produção do hormônio, da testosterona. Provavelmente, arrisco dizer que seu sogro, né? Meu sogro. Deve ter feito alguma injeção. Ele fez via abdômen, né? Ele fez via abdominal. Às vezes algumas são trimestrais, outras são mensais. Isso, ele fez a rádio, acho que fez umas 3 aplicações, está sendo acompanhado, e graças a Deus. Isso, a radioterapia com bloqueio hormonal ali por uns 2 anos, é o que mais. E meu avô também, lembrei agora, meu avô também foi assim. Mesma coisa? Foi meu avô paterno. Muito bem. Então, gente, esse foi o nosso bate-papo com o Dr. Sátiro. Lembrando, né, doutor, é importante a gente lembrar que, embora novembro seja o mês da campanha, mas não é para esperar novembro, não né? Precisa. Não precisa esperar novembro para poder você procurar seu urologista. Procure, faça seus exames em dia. Como a gente conversou lá no início, a partir dos 45, quem tem algum fator de risco, né, doutor? Negros, obesos e o histórico familiar. E a partir dos 50 anos para a população geral. Em geral. Não tenham medo. O toque retal não vai fazer vocês menos homens, né? Com certeza não. E é importante para poder avaliar essa questão do câncer de próstata, que como a gente conversou aqui, gente, quanto descoberto no início, ele não traz maiores riscos, né? Tem a sobrevida normal. 90-95% desses pacientes vão ficar curados. Praticamente normal. Então é isso, doutor. Mais alguma colocação? Não, eu só queria aproveitar para alertar, né? Convocar esses pacientes, procurem o médico de vocês, não é nada demais, é um exame de sangue, é um exame físico simples, que pode salvar a vida de vocês, né? Onde o senhor atende, doutor? Clínica de Urologia de Natal. Na CLI1. Na CLI1, exatamente. E aí eu vou deixar os telefones aqui na descrição do vídeo. Perfeito, obrigado. E o Instagram... Vamos lá, é Sátiro Urologista, tudo junto. Sátiro com Y, tá? Com Y, com Y. Tá certo, doutor, muito obrigado, viu, por esse bate-papo. Obrigado, você foi ótimo. Agradeço demais. E é isso, pessoal. Então, acompanhem aí a gente, espalhe essa informação, curta, comenta, compartilha. Eu tenho que falar isso das blogueiras, dos blogs aí. E não deixe, então, de espalhar essa informação que é importante para todo mundo, tá bom? Obrigado por ouvir a gente e até a próxima.